Vamos começar nosso terceiro aulão do curso Autocura para a Vida, onde nós estamos falando dos sintomas e das doenças na visão sistêmica. E uma sacada aqui para vocês observarem, que apesar do foco ser sintomas e doenças, todos esses ciclos, essas dinâmicas, os conteúdos que estão trazidos aqui, eles são aplicáveis também para outras questões de nossa vida. Então, não apenas sintomas e doenças. Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, um fracasso, né, que a gente não consegue seguir com um negócio, a gente não consegue mudar de profissão ou seguir na nossa profissão, nós vamos praticamente caminhar esse mesmo percurso, passar por essa mesma travessia, caminhar por esse mesmo caminho, vamos dizer assim. Então, ele é muito paralelo. Apesar do foco aqui ser sintomas e doenças, e por que que o foco é sintomas e doenças, né? A autocura para a vida é baseado no livro A Cura, de Bert Hellick. Então, nós estamos dando uma sequência de aula e hoje nós vamos falar de transferência. Débora, transferência de quê? De responsabilidades, né? É disso que nós estamos falando aqui, de transferência. Então, nós caminhamos lá na primeira aula, falamos do ciclo da doença, que também nos revela o ciclo da cura. Então, onde começa a cura? Onde começa a doença. E onde começa a doença? Na alma. Então, na alma começa a doença. Por isso que nós precisamos olhar para a nossa alma. E lembrando que nós não temos uma alma única, nós compartilhamos de uma grande alma. Há uma comunidade de vida em nós. Todos de nosso sistema, dessa nossa grande alma, vivem através de nós, né? Falam através de nós, vamos dizer assim, um pouquinho entre aspas, mas para a gente começar aqui esse caminhar. Então, no segundo aulão, nós falamos do quê? Da nossa alma. Nós tratamos a nossa alma e o campo espiritual. Então, nós falamos o que é a grande alma, né? Onde que está tudo ali. Então, deixa eu desenho aqui, deixa eu pegar para vocês, né? Olha o que eu fiz para vocês. Aham! Então, esse amarelinho, que vocês estão vendo amarelinho aí, o que que ele é? A grande alma. Então, é desse pedacinho aqui que a gente vem, que a gente emerge aqui na Terra, vamos dizer, né? Viemos lá de uma centelha divina, atravessamos essa grande alma e pegamos um pedacinho dela. Então, tudo isso aqui é a grande alma. E o pretinho, a linha preta aqui, o que que é? O campo espiritual. Lembrando que campo espiritual não tem vinculação com o espírito. Né? O que que é o campo espiritual? É simplesmente essa restrição, essa limitação, essa contenção da grande alma. É como eu estivesse limitando, restringindo essa grande alma. Então, só para vocês terem um pouquinho aqui de ideia, visualizar um pouquinho, que assim vai dando imagem para a nossa mental, para o nosso racional, vai ajudando a expandir consciência, né? Vamos dizer assim, desse pontinho. Então, vamos lá. Antes da gente falar diretamente de transferência, vamos falar um pouquinho de alma e espírito, né? Mais de alma, porque nós estamos dando sequência à nossa alma, né? O capítulo A Nossa Alma do livro A Cura, de Bert Hellick. Então, vamos caminhar, né? Vamos dizer assim, que essa grande alma, né, que está ali, ela tem uma vinculação com o campo morfogenético. Então, Hubert Sheldrake, um cientista que trabalhou a teoria do campo morfogenético, que é onde está gravado todas as lembranças, memórias, inclusive genéticas nossas, e que são transferidos de uma geração para outra geração. E como que ele fez isso? Como que foi essa experiência, esse estudo, essa pesquisa dele, né, dentro dessa teoria? Foi trabalhando, foi estudando o desenvolvimento de samambaia.
Então, percebeu-se que a samambaia mãe, vamos dizer assim, tem toda uma carga morfogenética. Então, ela tem ali as lembranças, as memórias de tudo que ela viveu e que as outras samambaias viveram antes dela. E quando vem um filhotinho dessa samambaia, vamos dizer assim, uma mudinha dessa samambaia, ela carrega tudo aquilo com ela. Então, esse campo morfogenético é onde está gravado tudo isso. E na época, né, tem alguns diálogos, algumas conversas de Bert e Hubert, que era para se chamar esse campo morfogenético de alma, né? A alma morfogenética, vamos dizer assim, que é a teoria dos campos. Só que na época, para utilizar a palavra alma, tinha muitas questões religiosas. Então, para se evitar isso, o que se utilizou? Se utilizou a palavra campo. Então, a alma aqui na visão sistêmica, ela é igual a campo. Campo é igual a alma. E vamos trabalhar ali esse campo morfogenético que tanto se fala dentro da constelação. Débora, foi Bert que criou isso? Não, não foi. Bert estava trabalhando, desenvolvendo a constelação, atendendo seus seminários, e Hubert, né, quando vivenciou junto ali com Bert, que ele viu aquilo acontecendo, ele falou, isso é o campo morfogenético. E ele foi conversar com Bert, e ele passou a teoria dele, conversou com Bert, e Bert falou, faz sentido, pode ser isso. E a partir dali, Bert utilizou, né, o termo campo morfogenético, que é onde está gravado todas essas lembranças, essas memórias, tanto nossa, que estamos vivendo, como de todos aqueles que viveram antes da gente, que vem transferindo. E é como se você acessasse um grande campo mental, vamos dizer, tem esse grande campo mental que tem tudo da Débora aqui e tudo que esteve antes da Débora, vamos dizer, está tudo aqui. Então, tudo ali são imagens, são cenas, são acontecimentos, são fatos. Então, tudo está gravado e armazenado ali. E o que nós fazemos com a constelação? Nós acessamos essas cenas, essas imagens, e elas ficam ali gravadas muito dentro da nossa percepção. No caso, a minha. Eu estou olhando a partir do meu campo, da minha visão, da minha percepção de mundo. E aí a gente vai indo além, né? Então, quando a gente fala assim, vamos ver a verdade, a minha verdade, a sua verdade, através da constelação, o que nós vamos puxar? Nós vamos puxar essa cena, essa imagem, lá desse campo morfogenético, desse campo mental, que está lá, gravadinho. Às vezes, essa cena, essa imagem, ela é minha, ela é de agora, mas ela pode estar relacionada a ancestrais meus. E como nós vimos no segundo aulão, o que nós tínhamos lá, o que nós percebíamos lá? Os círculos, aqueles círculos de restrição que estão ali próximo de nós e que causam efeitos na nossa vida. Esses efeitos podem ser negativos e esses efeitos podem ser positivos. Vai depender da forma como eu vou me relacionar com eles, vamos dizer assim, para a gente deixar um pouco mais definido aqui, né? Então, o campo espiritual, como a gente viu aqui, vamos trazer aqui para vocês novamente, o campo espiritual, né, é onde se movimenta a alma, é onde a alma fica em movimento, né? Essa alma coletiva fica em movimento. E se baseia em ideias, olha só, em ideias, em ideais, que tomam a serviço todos. Então, esse campo espiritual se baseia numa ideia, num ideal, que toma a serviço todos. Todos o quê? Que estão ali dentro daquele campo espiritual. Fazem parte dessa grande alma, desse campo espiritual. Todos precisam concordar com essas suposições, mesmo que contradigam a razão.
E aqui que entra uma situação bem assim, vamos dizer assim, curiosa na constelação. Que muitas vezes a pessoa chega na certeza, não, mas eu sei, eu já perdoei o meu pai, eu já perdoei a minha mãe, já perdoei meu marido, já perdoei, não, mas eu já perdoei aquela pessoa, né? Traz muita palavra perdão, né? Vou deixar perdão entre aspas, que a constelação não trabalha o perdão. O perdão na constelação, ele é divino, né? Aqui é o sinto muito e as responsabilidades, mas dentro da linguagem como é trazida. Então a pessoa fala, não, eu já perdoei. E quando nós acessamos esse campo mental, que lá está a cena, a imagem, né, está ali, trazendo o quê? A verdade dela. A verdade dela. Por vezes mostra que não perdoou. Que está ali esperando um reconhecimento. Que está ali esperando um pedido de desculpa, vamos dizer assim. Não, mas racionalmente eu já entendi, eu assisti algumas aulas e diz lá que a gente tem que perdoar, tem que aceitar o pai e a mãe. Eu aceitei meu pai e minha mãe, tomei meu pai e minha mãe. Só que quando a gente vai abrir, não tá bem assim. Por quê? O tomar pai e mãe, ele é gradativo. Ele é aos poucos. A gente vem ali, toma um pouquinho do pai e da mãe, segue a nossa vida. Daqui a pouco a gente toma mais um pouco deles. Por quê? A nossa relação com o nosso pai e nossa mãe está afetada em tudo. Afeta em todas as outras esferas da nossa vida. Todas as outras esferas. Então, conforme a gente vê, conforme a gente vivencia aquilo, né, vai ter afetação. E às vezes passa ali, quando é mais um pouco, eu acesso uma outra camada. Fiz aqui para vocês, olha. Diz assim, nós somos camadas. Nós somos feitos de camadas. Então, às vezes, aquele sintoma, aquela doença, aquela queixa, ela está pintando aqui, mas ela vem de mais distante. Então, eu vou ter que trabalhar camada por camada dessa. Débora, eu posso pegar e ir direto para essa daqui, olha que está mais distante, eu posso pegar e vir direto para essa daqui, porque eu estou vendo que tem um fiozinho que vincula aqui. Não, não tem como. A gente vai ter que trabalhar essa pequena camada. Lembra dos ciclos de restrição? Então, eu trabalho essa primeira camada aqui. Aí, opa, acalmou, liberou muitas coisas na minha vida. Daí, o que que eu faço? Né? Nada, eu vivo. Eu simplesmente vivo. Me disponibilizo a me relacionar com a vida, em contato com a vida, me disponibilizando em viver. E viver é estar em movimento. A vida nos pede movimento, se movimentar. Então, me coloco em movimento e vou viver. Isso eu vou preparando uma próxima camada, assim vai vindo, até que chega uma outra mais latente. E algumas pessoas dizem assim, então não vou trabalhar nada, que daí eu não mexo com nada. Aí você não anda. Aí você para na sua vida, estagna. Aí você descobre que o oposto da vida não é a morte, mas a indiferença para com a vida. Isso é o oposto da vida. Porque a vida nos pede o quê? Movimento. Então, esse campo espiritual, que ele vai conter o movimento ali, né, da alma coletiva, ele define para a gente o que pode ser percebido e sabido. Então, olha que interessante, ele vai definir o que pode ser percebido e sabido. E campo espiritual, mais uma vez, não está relacionado a algo espiritual. Ele segue uma razão, uma percepção exata, né? E a palavra espírito, quando nós vamos falar o espírito, é um sentido mais amplo. É uma inteligência criativa. É um amor criativo. Então, ele é muito, mas muito além de que campo espiritual aqui, só no sentido de conter ali a grande alma, vamos dizer assim, mais um limitador.
E está relacionado esse campo espiritual a sistema de crenças que servem a outros fins. Olha que interessante. Eu tenho a grande alma, eu tenho o campo espiritual que retém essa grande alma, que limita ela. E o que, que é essa limitação? O que, que ele traz para a gente? Um sistema de crenças. Tanto não se fala de crenças limitantes. Ah, eu preciso quebrar as crenças limitantes em mim. De onde que elas vieram? Do campo espiritual. Através de quê? Comportamentos. O que foi vivido lá atrás e foi transferido aqui para frente. Nós temos o quê? Crença. Por exemplo, em relação ao dinheiro. Que dinheiro é ruim. Se torna uma crença. A religião católica, por muito tempo, trabalhou a questão, né, ali dessa uma crença em relação ao dinheiro, que era melhor ser pobre e entrar no reino dos céus do que ser rico. E isso ficou instalado na gente. E por muito tempo, né, opa, peraí, eu quero ter dinheiro ou eu quero entrar no reino dos céus, de Deus? Vamos dizer assim. O que é melhor para mim? E isso está onde? Nesse campo espiritual, nessa restrição, nessa crença, nesse ideal. E aqui, gente, vai para muito, mas muito, muito mais além. E esses sistemas de crenças, né? O que são esses sistemas de crenças? Convicções em comum, contrárias a toda razão. Olha que interessante. Convicções em comum, contrárias a toda razão. Como assim, Débora? Eu vou deixar a recomendação aqui para vocês assistir um filme na Netflix, O Rei do Povo. O Rei do Povo. Vocês vão ver a força de um sistema de crença. A força, tamanha força de um sistema de crença. E ali na visão religiosa, né? Por quê? Essas convicções em comum, nossas, vamos dizer assim, elas vão trazer para a gente, vão ocasionar para a gente divergências ou afastamentos. Por quê? Nós temos um exame crítico que mostrará para a gente a irracionalidade. Débora, mas calma aí, tá começando a ficar complicado. Tá, vamos lá. Nós nos trabalhamos em camadas. Qual que é a primeira camada? A superficial, a mental. Ali é tudo racional. Ali tudo tem um porquê. Ali tudo quer saber um porquê. E essa camada, ela é muito fina. Muito fina. E muitas vezes a gente fica presa ali nessa superfície. A gente quer saber o sentido, a gente quer buscar. E nós precisamos mergulhar em nós, rompendo essa barreira superficial mental, que vai além desse racional nosso, aqui nesse sentido, para emergir as nossas verdades inconscientes, para a gente ter contato e conhecimento, ver as nossas verdades. Que através desse ver, nós temos liberação. Não é algo instantâneo, automático. É um processo. Tem o seu tempo. Tem o seu tempo de maturação, o seu tempo de gestação. Com a constelação, a gente consegue otimizar, ver a postura que eu preciso tomar diante da minha vida, ganho mais liberdade para escolher e assim seguir. Então, nós precisamos romper isso para vir ver as nossas verdades. Por que que nos leva? Por que que nos caminha para aquilo? Quando nós nos damos conta que nós estamos sendo governados por essa grande alma, por esse campo espiritual. Nós estamos sendo governados. E lá no Rei do Povo, vocês vão conseguir observar lá que existia um ato sagrado, um ato divino, que aquele guru, né,
Isso é um filme baseado em fatos reais, ok? Lá de 1800 e umas bolinhas. Então, tinha um ato divino que esse guru, quem estava nessa figura de guru, que era o supremo daquela religião, ele escolhia uma mulher. E podia ser qualquer mulher, uma adolescente, uma mãe, uma avó, uma tia, qualquer mulher, solteira, casada, ele escolhia e levava para o ato divino. E o ato divino era um ato sexual. Então, movidas a esse campo espiritual, essas mulheres eram violentadas. E, de certa forma, vamos dizer assim, coniventes, consensual. Havia uma dualidade interna, de um ponto que é um estranho, que eu não quero aquilo, e de um outro ponto de que esse é um ato soberano, supremo. E mesmo naquela época, a questão, né, da mulher ali, da virgindade da mulher e tudo, a gente sabe que ali para a Índia é um filme indiano, tem todo um peso, toda uma carga cultural. E mesmo assim era submetido. Por quê? Um sistema de crença. Isso foi se passando de geração em geração em geração. Então, quando alguém se revoltava contra aquilo e dizia não contra aquilo, o que ele recebia? Ele recebia a força contrária desse sistema, que se revoltava contra essa pessoa. Mesmo olhando e vendo, não é normal eu pegar a minha mãe e entregar ela para ter uma relação sexual com outro homem. Eu pegar a minha filha, a minha noiva, e entregar. E esses homens faziam, porque as mulheres praticamente nem que sim, nem que não. Quem as entregava era o quê? Eram os homens. E ali a gente vê nascer o quê? Divergências e afastamento. Então, se eu sou contrário àquilo, acabo me afastando, ou eu tenho que me afastar. E aqui traz para a gente a percepção, dentro desse sistema de crença, da boa consciência e da má consciência. O que é a boa consciência? Quando eu faço aquilo que todo mundo está fazendo, quer fazer. Quando eu sigo a massa. Quando eu vou de acordo com a grande alma. O sistema de crença da grande alma. Eu estou o quê? Dentro desse sistema de crença da grande alma. Na boa consciência. E quando eu digo não, isso não está certo, por exemplo. Aí tem aquele choque. Aí temos o quê? Afastamento. E possivelmente nós vamos ter aqui o quê? Exclusão. E esse exame crítico, né, o que ele vai gerar? A exclusão. Com perseguição, como dissidentes. E lá no Rei do Povo, pode ver o tanto que aquele jovem que luta contra esse sistema de crença, o quanto que ele é excluído pela família, pela própria religião, pelos amigos, o quanto que ele sofre, ele é perseguido. Então, a gente enxerga tudo isso. E aquelas pessoas vivendo de uma forma irracional em relação, mas movidas a quê? Aquele sistema de crença. Por isso que é tão difícil quando você vem de uma família, por exemplo, de traficantes, de bandidos. Daí, nossa, aquela pessoa teve tudo na vida, as oportunidades que ela teve de sair daquilo, ela foi amparada, e lá mais à frente ela retorna para aquele mundo do crime. Movido por esse sistema de crença. E esse sistema de crença, por que ele governa com tanta facilidade? Porque lembra que a nossa alma tem uma necessidade profunda de pertencimento, buscando pertencer.
E eu acredito que eu preciso ser igual para poder pertencer. Isso é a alma, isso é nível de alma. E quando que eu consigo me liberar disso? Quando eu começo a tomar consciência de que o simples fato de eu existir, eu pertenço. Que eu não preciso ser igual. Mas é lidar com uma culpa muito grande por ser diferente. Quando você é diferente, você não fica naquele grupinho. Porque muitas pessoas que começam o caminho do autoconhecimento, do despertar, de construir uma nova vida, as pessoas vão se afastando. Nossa, você está muito chato. Nossa, isso daqui, ou não liga mais, ou não convida mais. Porque você está divergente. Você está divergente com aquele campo espiritual. E como ela não tem forças para sair dali, ela te exclui. Ela te exclui. E aí? Aí cabe a nós decidir se seguimos aquilo, se voltamos a sermos governados por outro, ou se seguimos com um pouco mais de liberdade, um pouco mais de livre-arbítrio para a gente poder seguir, né? Então, essa divergência ou afastamento vai gerar para a gente o quê? O que a gente vê aqui? O medo. O sentimento mais forte que vem é o medo. Medo de perder o direito de pertencer a uma coletiva. Por exemplo, estou lá na minha religião, né? Por exemplo, sou católica, vou utilizar assim, sou católica. Então, tem um ritual, tem uma tradição. Quando eu não consigo seguir aquilo daquela forma, vem divergência. Divergência gera o quê? Afastamento. Então, às vezes, por mais que esse sistema de crença traga algo que, se a gente for analisar racionalmente aqui do campo superficial, nossa, mas não pode de forma alguma. Mas de forma irracional, inconsciente, eu estou sendo compelida e andando para aquilo, por quê? A vinculação da alma. A necessidade profunda de pertencer. Aqui é amor cego. É o amor doente. Que nos conduz a quê? A um sacrifício. A se sacrificar da própria razão em nome do direito ao pertencimento. E isso, gente, isso pode custar a saúde e a nossa vida. Olha a força que é de movimento. A gente falando parece ser tão simples. É simples, mas ao mesmo tempo é muito forte. O nosso vínculo de alma é muito forte. E quando a gente tenta quebrar o quê? Quando eu estou quebrando esse vínculo de alma, o que eu estou quebrando? Esse sistema de crenças. E ele se torna custoso, pesado. Tudo na vida tem um custo. Então, eu sair desse sistema tem um custo, que às vezes é o quê? O afastamento. Viver a exclusão. Mas como minha alma necessita e busca desse pertencimento, eu não consigo carregar, custear esse sofrimento, essa carga. Esse sentimento de culpa de eu estar sendo diferente. Mesmo que eu esteja caminhando para o lado, vamos dizer, da razão, que vamos dizer que é a correta. Que é a mais correta. Eu não consigo, porque eu preciso pertencer ali. Eu preciso estar ali. E Hubert, ele traz para a gente o seguinte dizer, né? Bert traz aqui junto com o Hubert para a gente. Campo espiritual só pode se modificar sob a influência de um outro movimento espiritual vindo do exterior. Então, o que está ali na grande alma, restrito, limitado pelo campo espiritual, não consegue se modificar, a não ser pela influência de um outro movimento que do exterior. Por isso que em nós
está a oportunidade de ajustar, de se curar e curar o nosso sistema, os nossos ancestrais. Porque é só um movimento vindo de fora, não o que já está lá. O que já está lá não consegue se curar, se ajustar. Ele precisa de um movimento aqui de fora para isso acontecer. Para a gente chegar à cura, tanto da doença como do desejo de morrer. E o desejo de morrer, muitas vezes, é os causadores da doença. O meu desejo é tão grande por morrer que eu crio sintomas, doenças, acidentes. Débora, acidentes? Aham. Sistemicamente, nada é por acaso. Nada é por acaso. Por isso que lá na primeira aula nós falamos, nós precisamos olhar o sintoma, a doença, tanto na linguagem psicológica dela, quanto na sistêmica, e sempre acompanhado da visão médica convencional. Nós precisamos desses três juntos, caminhando ali, ó, paralelo. Porque eu vou me alinhando. E por que que às vezes eu não me entrego para essa cura? Porque pode me gerar a exclusão. Pode me gerar afastamento. Eu não consigo lidar com o sentimento de culpa de ser diferente quando todos os outros da minha família morreram de determinada doença. Para mim pertencer a nível de alma, eu preciso morrer da mesma doença. E é preciso isso verdadeiramente? Não. Não. Mas enquanto não temos essa consciência, nós seguimos o quê? Governados por isso, a serviço disso. Por isso que a cura, ela não vem da alma e do campo espiritual. A cura, ela não vai vir lá da alma e do campo espiritual. Mas, Débora, então por que que a gente passa? Porque a gente precisa de compreensão, de expandir consciência, ter conhecimento para poder ver. Não é possível ver o que nós não conhecemos. Você passa por centenas de pessoas na rua todos os dias e você não as vê, porque você as não conhece. Mas se você passar por mim na rua e você me conhece, Débora, você vai me ver, porque você me conhece. E lembra dos 3 remedinhos sistêmicos? Compreensão, força e fé. Então, esse conhecer nos leva a o quê? Essa compreensão. Então tá, Débora, de onde vem a cura? A cura vem através de um movimento de espírito criativo. Aqui nós estamos falando de nível de espírito. Na constelação, nós temos um nível de consciência, nós temos um nível de alma, que nos leva a trabalhar os movimentos de alma, que é isso que nós vemos aqui na grande alma e no campo espiritual. E nós temos os movimentos de espírito. Então, a cura vem através de um movimento do espírito, não é da alma, é do espírito criativo, cujo amor inclui a todos igualmente. Ou seja, do exterior de nossa alma coletiva. É aqui que a gente trabalha a reconciliação, a união. Tudo e todos pertencem igualmente. Maus e bons pertencem igualmente. Tudo. Porque, na essência, em espírito, todos nós somos amor. Amor.
E por vezes nós passamos tempos presos aqui só no movimento de quê? De alma. Então nós precisamos ir para um outro nível espiritual. E ele é além da psicoterapia, no sentido comum. Olha, nós vamos trabalhar o quê? A fé. Porque se movimenta quase completamente dentro das fronteiras do campo espiritual, coletivo, e de seu amor limitado. Então, nós precisamos ir além desse nível. Para quê? Para a cura. Para que a cura possa vir. E o que nós vimos lá no primeiro aulão, que o ciclo da doença, onde que nós vamos trabalhar a cura, o processo da cura, o ciclo da cura, através do ciclo da doença, onde começa a doença. E nós vimos que a doença começa na alma, então eu vou lá e começo a trabalhar. Mas onde que está a cura mesmo? No espírito. No movimento de espírito. E por isso, né, observe o quanto que é difícil para algumas pessoas se curarem. O quanto que é difícil para algumas pessoas viverem uma vida feliz. Aí nós entramos na transferência. Nós não vimos que lá, né, aqui nós temos essa grande alma aqui, que está tudo aqui, né, limitada por esse campo espiritual. Então, aqui tudo que aconteceu, tudo que existe, precisa estar ali, ser visto, reconhecido, incluído. E da onde que vem essas transferências? Está ali. Nós não partilhamos dessa alma? A transferência é de responsabilidade ao outro. Eu tenho uma responsabilidade que é minha e eu transfiro para outro. Ou um não envolvimento diretamente. Então, também acontece ali, não é um envolvimento diretamente, mas assume-se as consequências das ações de outra pessoa. Aí nós vamos falar assim, vamos ver nossa árvore genealógica, né? Vamos ver ali, lembra dos círculos de restrição? Né? Primeiro eu e meus irmãos, depois meu papai e meus tios, depois os meus avós, né? E aqueles que eram ex-companheiros dos nossos avós ali, depois os nossos bisavós e assim consequentemente, e também aqueles que foram vítimas do nosso sistema, de algum membro do nosso sistema, ou aqueles que cometeram algum ato de violência contra o nosso sistema, aquele que teve um prejuízo, né, a gente começa a crescer essa grande árvore, a reconhecer, né, da onde que vem. Então, da onde que vem essa transferência? Então, a gente começa a verificar que ela se processa em diversos níveis, né? E a gente viu do nível mais baixo ao nível mais alto. Aí tem que voltar lá para o aulão 2 para conseguir entender isso daqui. E ali a gente começa a perceber movimentos. Movimentos que nos prendem muitas vezes em dinâmicas. Então, quando a gente abre uma constelação, o que é que nós vamos ver? A dinâmica, o movimento que está ali, o que está acontecendo nesses níveis. E qual que é o nível que vem? Aquele que está mais próximo, aquela camada que está pronta para ser trabalhada. E quando a gente está falando de sintomas e doenças, o que que nós vamos ver? Primeiro, eu sigo você. Essa é a frase do primeiro movimento. Eu sigo você. Como assim, Débora? Vamos lá. Morre alguém da família.
Então, as pessoas não conseguem lidar com a morte dessa pessoa. Principalmente quando é uma morte muito prematura. Ou às vezes os pais, os filhos. Então, você não consegue lidar com essa morte. E por quê, Débora? Porque a minha alma tem uma necessidade profunda de pertencer. E como eu não aceito aquela morte, vamos dizer assim, entra aqui um processo de luto aqui no meio, que precisamos viver e todos nós passamos por ele, diante de uma perda, vem o movimento. Eu sigo você. Então, é um vivo que está dizendo para um morto, eu sigo você. Segue você aonde? Na morte. Mamãe, eu te amo, eu sigo você. Isso aqui é um amor cego, doentio, que mata. É o desejo de seguir alguém na sua morte. Débora, como que eu vou saber quando eu falo afirmação para mim? Eu sigo você. Você vai sentir na alma, porque a alma é onde estão os sentimentos e as emoções. Então, quando você fala eu sigo você, observe como o seu coração fica. E vai vir uma imagem, uma cena de alguém na sua cabeça. E se não vier, observe como fica o seu coração ali. Ele aperta, ele. E tem pessoas que ficam alegres. Cada um vai reagir de uma forma. Então, eu sigo você, eu não consigo lidar com a morte do outro. Eu não aceito. E por amor cego, eu caminho em direção à morte. Na busca de encontrá-lo. Mas isso é em vão. Você não vai encontrá-lo. Não vai encontrá-la. Esse não é o caminho. Ele está em outro nível, ela está em outro nível. E você não irá encontrá-lo. É sem efeito. É em vão. Aí nós vamos para o outro movimento, o segundo movimento que pode levar. E às vezes, gente, quando a gente abre, tá? Tem uma sequência de movimentos. Às vezes o movimento 1 puxa o 2, puxa o 3. Então, só abrindo um diagnóstico sistêmico, uma constelação, para a gente ver a verdade que se emerge dali. Muitas coisas são entregues através da fala, atitudes, alguns comportamentos. Mas saber, só abrindo para a gente saber. O segundo movimento é você por mim e eu por você. Aqui a gente entrega alguém em nosso lugar ou a gente se entrega no lugar de alguém. Aqui é desordem. E o eu por você, ele é o desejo de adoecer ou morrer no lugar de outro. E ele vai estar o quê? Então, onde que a gente vê aqui o eu por você? Você por mim, eu entrego o outro no meu lugar. Exemplo, a mãe que aborta o filho, ou que doa o filho, ela está entregando o outro no lugar dela. E eu por você. Geralmente aqui, a gente vai ver a dinâmica, essa dinâmica aqui, eu por você, vamos identificar aqui, dos filhos para com os pais, ou o cônjuge, um cônjuge para com outro cônjuge. Então, eu não consigo lidar com a doença do meu pai ou da minha mãe,
ou do meu esposo e da minha esposa, e num amor cego, que não consegue aceitar e concordar com o que é, e deixar com o outro o que é do outro, assume-se para si. Então, às vezes, a mãe ou o pai está no movimento de eu sigo você, seguindo alguém que morreu. O filho inconscientemente ou a filha vê aquilo, sente aquilo, isso é inconsciente, tá, gente? E diz: eu por você. Mamãe, eu morro no seu lugar. Papai, eu morro no seu lugar. Ou querida, querido, eu morro no seu lugar. E fica verdadeiramente doente. Num sacrifício, na esperança de que o outro seja salvo, mas o outro não vai ser salvo dessa forma. Como que o outro vai conseguir ser salvo? Curado. Quando ele se permitir. Quando ele ou ela se permitir. Se não se permitir, não vai. Não vai. E isso são dinâmicas que vai se arrastando em gerações. E às vezes iniciou lá com uma bisavó que perdeu um filho, que passa ali para aquela avó, que vai para aquela mãe, que vai para aquela filha, aquele filho, e assim vai indo. Então a gente vê que está nesse nível mais baixo, mas que vem de um nível mais alto. E onde que eu vou? Até onde eu vou trabalhar? Até onde a camada está pronta, preparada para ser trabalhada, para ser liberada, para ser ajustada. E eu vou conseguir. O que eu preciso aqui? Ordem. Porque está uma desordem. Nós vamos ter o aulão da desordem, para vocês compreenderem um pouquinho mais isso aqui. Eu preciso de ordem. Deixar o que é do outro com o outro e ficar apenas com o que é meu. Mas eu preciso de muita força para isso. E suportar a culpa de viver, de estar saudável, de ser feliz, enquanto o outro não está vivendo isso. E por que ele não está vivendo isso? Porque ele não quer. E por que ele não quer? Por que ela não quer? Porque está presa no movimento, numa dinâmica inconsciente. A partir do momento que vê, pronto, é consciente. E aí, ela permanece conscientemente. Aí ela quer permanecer. Essa que é a diferença. Quando eu vejo, eu ganho mais liberdade de escolha. Eu estou nisso, por isso e por isso, por isso. Agora sou eu que decido. A responsabilidade é 100% minha. Não é mais efeito do sistema. É eu. Fico se eu quiser ficar. E saio. Sair é simples? É só se voltar. Mas o que que tem? O custo. O custo do quê? Da culpa de ser diferente. De ter que romper com esse padrão de crença que essas transferências criam. Espero que estejam todos bem. Vamos seguindo aqui. Eu dou um tempinho para respirar, porque eu sei que, apesar de curtinhos, são conteúdos que tocam profundamente a nossa alma. Lembre sempre da renúncia. Quando bate num ponto que aperta, que fica, eu preciso renunciar ao meu desejo. Deixar ele do ladinho um pouquinho, absorver esse novo conhecimento e depois eu filtrar. O que é bom para mim? Eu tiro proveito e sigo. O terceiro movimento é o eu também. Eu também. Olha que curtinho. Eu também. O eu também, ele está intimamente ligado à frase eu sigo você. E é um apelo aos vivos.
e busca colocar algo em ordem, como um último esforço. Então, eu sigo você. Vamos lá. A mamãe quer seguir a vovó na morte. Aí o filho vem, ou a filha vem, mamãe, eu por você, eu morro no seu lugar. E fica doente. Aí vem o irmãozinho e diz, eu também. Mamãe não está ajustando, aquele filho é muito pequeno, ou chegou já na vida ali adulta, de adultecer, de assumir as responsabilidades e não se coloca em movimento, vem o outro e diz, eu também. E assim fica uma família de doentes. E às vezes está tudo perfeito numa família e morre uma pessoa e começa a desencadear tudo isso. E um fica doente, o outro fica doente, e assim vai seguindo, vai acontecendo. O eu também aqui acontece bastante aqui nas questões de gêmeos que morrem. Então, um gêmeo, acontece muitos abortos, né? Ali, gestações gemelar, onde um não vem. E nem sequer sabem da existência dele. Aqui nós entramos na síndrome do gêmeo sobrevivente. Então, como aquele não pôde vir à vida, aquele que vem diz: eu também não posso. Vai morrer? Não, só não vai viver. Então, não vai conseguir dar sequência à vida. Vai ser uma dificuldade para sair da casa dos pais, uma dificuldade para prosperar no trabalho, num relacionamento. E quando sente uma alegria, quando faz alguma coisa que está alegre, aquilo vem uma culpa, vem um mal-estar. É como, eu também não posso viver isso que você não pôde viver. Quando nós temos os irmãos, o nível dos irmãos, ele é o mais próximo que nós. E tem muitos efeitos em nós. Muitos efeitos. E quando nós trabalhamos aborto, ele tem um efeito muito grande dentro do sistema. E em relação tanto aos pais como os irmãos. Então, geralmente, quando a gente tem um aborto que não é vivido, como assim, Débora? Um aborto, uma morte. E eu não tenho aquela vivência daquele luto, eu não tenho a aceitação, a inclusão daquele ser de sua existência, de sua história de vida e de sua história de morte, né? Eu não consigo lidar com aquilo, eu excluo, ou às vezes nem ficou sabendo, nem tem consciência de que aquilo aconteceu. E é mais natural que a gente imagina. O que acontece? O próximo irmão ou irmã, ele tende a ser agressivo, mais irritado. Aqui, né, na minha família, eu tive 3 filhos. Tive, não, tenho 3 filhos, né? O mais velho, o do meio nós perdemos, uma gestação que durou em média de 45 dias, e a caçula. Então, nós, por um período, vivíamos ali a questão do luto desse segundo filho. E veio a caçula. A caçula, ela estava num movimento de muita agressividade. Né? Ela é autista, tem TEA, e estava muito agravado. Então, quando abri a constelação, quando me coloquei ali na constelação para ver o porquê da agressividade dela, aí o que veio? O aborto do irmão.
É um desespero de dizer, olha, veja, veja, ele está aqui, ele existe, ele pertence. Porque o que está buscando? Incluir o excluído. E racionalmente, na minha cabeça, eu já tinha passado, superado o luto. E não tinha. Eu estava vivendo uma mentira. Então, através disso, pôde vir toda a dor, eu vivenciar toda a dor, vivenciar todo o processo. E como mágica, ela se acalmou. Né? E aqui vamos dizer, ela tem uma condição especial, né? Tem algumas coisas que é da condição dela, vamos dizer, mas estava em excesso. E a partir do momento que isso foi visto, foi trabalhado, ela começou o quê? A se acalmar, a ter calma. Então é como a gente começa a ver essas afetações. E ela não vai ser em linha reta, ela vai ser circular. Então, vai tanto de mim aqui, como do sistema lá da grande alma, lá vai passar e volta novamente, e assim vai indo, de forma circular. Então, quais esses movimentos que adoecem, que nos levam a adoecer? Eu sigo você, você por mim, ou eu por você, e eu também, e eu também. E é incrível quando estamos atendendo, em atendimento, e se percebe a pessoa nesses movimentos. Isso aqui, gente, são movimentos de suicídio inconsciente, por isso que vai vir a doença. Porque a doença está em favor do quê? Da vida. Você entra num movimento que está te conduzindo para um suicídio inconsciente, vem o quê? A doença. A doença está servindo à morte? Não, ela está servindo à vida. Ela está dizendo assim: olhe para a vida, olhe para a vida, venha para a vida. Se permita viver, esse não é o caminho, você não está indo para o caminho certo. Não é este o caminho. Há outro caminho, olhe para a vida, olhe para a vida. Então a doença está a serviço da vida. E quem que está colocando ela ali? Nós. Nós. Nós estamos colocando ali. Então começou um sintoma, olhe para ele. Não exclua, porque só vai agravar. A primeira lei do pertencimento. Tudo que existe ou existiu pertence e tem seu lugar. E quando a gente exclui, gera compensação. Isso vem o quê? Intensificado, em dobro. Ah, eu não quero ver, jogo lá. Essa grande alma, esse sistêmico, esse campo espiritual, poxa, pá, te devolve o quê? Em dobro. Até que você não suporte e olhe para aquilo. Porque está convidando você a quê? A ajustar, a sair desses emaranhamentos, a olhar para a vida. Por isso que Bert colocou a constelação como uma ajuda para a vida. Para quê? Para olhar para a vida, voltar a se relacionar com a vida, se movimentar em direção à vida. E lá na vida é tudo novo, desconhecido. São sopros novos, completamente novos, desconhecidos. Por isso que nos assusta. Nós precisamos ter fé para olhar para aquilo, confiar, acreditar que esse novo vem a partir do ponto que ele chega, ele já não é mais novo e você já se abre para o próximo novo que vem. É como se a gente andasse sobre as águas, na fé de que Jesus está ali e você não irá afundar. É esse o caminhar, em direção desse novo, esse novo que vem. E assim vai indo, e assim vai seguindo.
Hoje foi um pouquinho mais, vamos dizer assim, direto. Quando a gente pega o dedinho e cutuca, assim, sabe? Tem a casquinha de ferida, a gente começa a cutucar. Então, a gente começou a cutucar hoje. A gente começou a ir mais direto nesses movimentos. Observe. Observe em sua vida. Você está a serviço de quem? Você está a serviço do quê? A quem você está servindo? Qual o sistema de crença que você está servindo? A quem dentro desse sistema de crença você está servindo? É você? É para você verdadeiramente? Você sabe os resultados que você pode chegar na sua vida. Olhe para esses resultados e responda: por que você não pode vivê-los? Por que você não pode acessá-los? Quem te impede? O que te impede? Ali está a vinculação. Ali está o movimento. Ali está a parte que você precisa renunciar, que você precisa soltar, que você precisa deixar descansar dentro de você, em seu coração, liberando e se liberando. No começo dói, no começo há uma grande parcela de culpa que precisa ser suportada, que precisa ser vivida. É o custo, é a culpa de ser diferente, de ser saudável, de ser feliz, de ter sucesso, de prosperar. E quando você diz sim para tudo isso e você se entrega, desapegando, liberando-se, coloca aquela culpa na sacolinha e segue com ela, suportando-a, que com o tempo ela vai passar, ela vai diminuir. E assim você vai firmando os seus passos, passo em passo, você vai seguindo, se movimentando para a vida, com a vida, com humildade, muita humildade. E só assim você se conecta com a grandeza da vida. Só assim você passa para o movimento de espírito, aonde está a cura. No próximo aulão, a gente fala da desordem. Então, já trazendo aqui um pouquinho do caminho de solução para vocês já irem absorvendo, sentindo e caminhando. Agradeço a todos e vou encerrar a gravação